Todas as quartas-feiras eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor, ele que participa trazendo informações do direito do consumidor e hoje vai falar sobre uma situação envolvendo o Hotel Urbano, na verdade antigo Hotel Urbano, atual Urbi, mudou de nome, mas tem trazido dor de cabeça para os clientes, doutor. Tem sido comum as reclamações, até para a gente situar o pessoal de casa, o que tem acontecido? Nos últimos meses, clientes do Urbi estão reclamando que, ao chegar no seu destino, não estão confirmando a reserva de hotel, ou seja, pagaram pelo pacote através do site, mas chegando lá o hotel informa que não recebeu nenhum pagamento e essas pessoas não poderão ficar hospedadas. Outros clientes sequer recebem a passagem de avião quando compram um pacote. A empresa até chegou a se manifestar, mas é um contratempo que tem sido gerado de forma corriqueira nos últimos dias, nas últimas semanas, e tem trazido dores de cabeça para os clientes. Nesses casos, doutor, o que o cliente pode fazer? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia, equipe, bom dia aos nossos telespectadores. Grave, né, Pierre? Grave, porque além de mexer com a economia das pessoas, porque fruto de trabalho, de poupança, né, de algum esforço para você conseguir ter um lazer, um passeio no momento de férias, ainda estraga todo um processo de férias, de descanso, de lazer. É uma dor de cabeça que ninguém quer ter. E hoje é muito comum, né, ainda há os que fazem os seus passeios pelos meios tradicionais, uma agência de viagens, mas hoje muita gente já se utiliza das plataformas disponíveis nos aplicativos. Entre elas, o Urbi, antigo Hotel Urbano. E você faz a sua reserva de hotel, passagem aérea, acha que está com a sua viagem garantida e por anos o aplicativo ou a gestão do aplicativo funcionou sem problema, mas de repente você fez 1, 2, 3 viagens por esse aplicativo e, por alguma razão, num dia você se depara com um problema desse. Como agir, né? Como proceder? Cheguei no destino e o hotel não está reservado. Preparei as malas, fui viajar na hora de retirar o meu ticket, meu bilhete de passagem aérea, ele não estava disponível. Bom, não cansamos de dizer e repetir que as plataformas consumidor.gov.br e reclameaqui.com.br são importantíssimas nisso, até por uma questão estatística. Mas, nesse caso, que é um pouquinho mais grave, a orientação, Pierre, procure por um profissional advogado, por um profissional que possa lhe atender, de modo a que essa situação não se resuma a uma reclamação em portais. Porque nós estamos falando aí de algo que pode afetar milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E, além disso, essencial a busca pelo PROCON para que o PROCON tenha os dados dessa situação e possa abastecer o Ministério Público que pode, através de uma ação coletiva, inclusive, não só exigir o retorno financeiro de quem sofreu prejuízo, mas também e principalmente uma ação efetiva para tirar do mercado uma empresa que esteja lesando por demais os clientes ou fazer com que ela cumpra com seus deveres, porque essas empresas têm patrimônio, têm recursos e é possível sim, de uma forma organizada, fazer com que esse tipo de aborrecimento deixe de existir. Doutor, inclusive, um dos casos é de uma cliente que ganhou a passagem, o pacote de viagens do pai pelo Urbi. E o pai estava numa expectativa enorme para que a filha realizasse essa viagem e o pai faleceu sem que a filha pudesse realizar essa viagem. Ela falando que as últimas conversas dela foram inclusive com o pai falando sobre o contratempo de não conseguir realizar a viagem. Ela falando, olha, esse vai ser um trauma que fica para mim. Então, é uma situação onde pode envolver trauma, pode envolver uma situação bem mais complexa do que o não recebimento de uma passagem. Muita gente pensa que é só, e aqui eu coloco aspas,
a não ida para um local no momento de lazer, mas envolve toda uma emoção por trás, envolve toda uma expectativa por trás, planejamento, férias, economias, e aí na hora H esses sonhos são adiados ou até mesmo perdidos ou por causa de uma situação como essa. Vale nesse caso, doutor, na sua avaliação, assim, a pessoa procurar o profissional de direito também para entrar com um processo requerendo danos, requerendo uma recompensa financeira, um retorno financeiro para poder aliviar a dor causada pelo contratempo? Certamente, Pierre. Eu acho até que o maior dano que uma pessoa sofre numa situação dessa não é nem o dano financeiro, né? Como a gente disse anteriormente, para férias exige planejamento, economia, muito trabalho e uma programação. Às vezes você tem só aquele período para dispor de férias. Né? Não adianta nem a companhia depois te repor a passagem, o hotel, porque você não pode nem ir. Então envolve um dano que é muito mais grave e muito mais importante do que o dano material, que é o dano moral. Por isso, a gente orienta, procure por um profissional da área do direito, porque você tem que ser ressarcido não somente do dano material, mas também do dano moral. E por isso também frisamos aqui a possibilidade da intervenção do Ministério Público, porque o Ministério Público, em relação à coletividade, propor uma ação indenizatória que distribua aí valores indenizatórios morais para os prejudicados, mas também para a sociedade como um todo. Porque aí, nós não estamos falando só do viajante que deixou de viajar, estamos falando também do hotel que deixou de receber o viajante, da cidade que deixou de ter aquele turista consumindo, gastando. Então, envolve uma série de danos efetivos que não se resumem à ordem material, envolve o dano moral, mas também envolve um dano moral coletivo aí incalculável. Doutor, nesse caso, a pessoa, antes mesmo de viajar, ela tem como consultar se tudo está certo? O ideal é pegar as informações ali no pacote, ligar no hotel para saber se tudo foi pago, se o hotel recebeu o dinheiro proveniente, porque os hotéis reclamam que estão há 3 meses sem receber o dinheiro da agência de turismo, né, do URB. Nesse caso, o cliente ele pode ter um pouco de cautela e telefonar para o hotel para saber, telefonar para a companhia aérea para saber se tudo foi confirmado? Deve, né? Mais que isso, tome o cuidado, existem plataformas que não exigem o pagamento antecipado. Existem plataformas que até passagens aéreas é difícil não ser antecipado porque você tem que retirar o bilhete. Mas para hotel, casa, apartamento, existem plataformas que possibilitam você dar o número do cartão para fazer uma garantia de reserva e pagar no local. Esse deve ser o serviço de preferência do consumidor, porque você tem a garantia de que você vai pagar no local, né? Então você não vai ser cobrado antecipadamente por algo que depois não vai lhe ser entregue. Mas claro que você tendo a precaução diante do quadro que vivenciamos, né, acabando-se a confiança, né, você tendo motivos para desconfiar, vale sim você, antes de qualquer coisa, e bastante antes, inclusive, para você evitar o aborrecimento no futuro, você se precaver e fazer as conferências, verificar e mais. Não é só ligar e, está confirmado ou não. Então faz o seguinte, eu vou lhe mandar um e-mail e você me responde com o e-mail. Porque aí o hotel não tem como se desvencilhar do consumidor mais tarde. A companhia aérea não tem como fazê-lo depois. Você tem a confirmação das empresas beneficiárias do pagamento. Então, esse cuidado é muito prudente que ocorra, Pierre, é um bom alerta que você faz para o nosso telespectador e, além desse cuidado, proceder dessa forma. Faça de forma escrita, porque aí você tem, além da plataforma que fez as reservas, você ainda pode acionar, sendo o caso, o próprio hotel, a companhia aérea, que podem ter falhado no serviço e, embora a agência responda, os destinos também têm que ser obrigados a indenizar o cliente. Doutor, como sempre, foi um prazer tê-lo aqui no estúdio da TVCI, tê-lo no Bom Dia Litoral. Semana que vem a gente volta a conversar e semana que vem um assunto também muito importante, que envolve compras do Dia das Mães. Afinal de contas, estamos aí próximos
dessa data tão importante, dessa que é a segunda principal data do comércio, né, aqui do Brasil. Então, semana que vem vamos conversar para trazer dicas e também tirar dúvidas de telespectadores sobre a realização de compras de forma segura, pensando em presentear a mamãe. Muito obrigado, um abraço, até semana que vem. Um abraço, Pierre, obrigado a você, obrigado à equipe, obrigado aos nossos telespectadores. E Dia das Mamães eu aproveito, então, desde já mandar um beijão para a mamãe, a dona Roseli, que está lá na audiência, curtindo aí o Bom Dia Litoral e merece aí o nosso beijinho. Dona Roseli, um beijo, muito obrigado pela audiência.